Alicia Montenegro sabia que estava mentindo quando disse "aceito no altar". O que não sabia era que o homem ao seu lado também estava. Mas quando o padre perguntou se alguém conhecia algum impedimento para aquele casamento, foi a carta que escorregou das mãos trêmulas de um convidado idoso que mudaria tudo, revelando um segredo guardado por 30 anos que transformaria aquela farsa em algo que nenhum dos dois esperava: o início da maior história de amor de suas vidas. O espelho refletia um homem que Bento mal reconhecia. O smoking preto abraçava perfeitamente seus ombros largos e o cabelo castanho estava impecavelmente penteado para trás. Aos 32 anos, ele havia se tornado tudo o que seu pai sonhara: um empresário bem-sucedido, dono de uma das maiores construtoras do estado. Mas naquele momento, diante do reflexo que o olhava de volta, sentia-se como um estranho em sua própria pele. "Está na hora, Sr. Bento", anunciou Ricardinho, seu melhor amigo e padrinho, ajeitando a gravata borboleta no pescoço. "A igreja matriz está lotada. Nunca vi tanto luxo numa cerimônia." Bento assentiu mecanicamente, os dedos tamborilando no mármore da pia do banheiro da sacristia. Do lado de fora podia ouvir o murmúrio crescente dos convidados. 400 pessoas da alta sociedade, empresários, políticos, todos ali para testemunhar a união que juntaria dois impérios familiares. "Você tem certeza disso, cara?", Ricardinho perguntou, a voz carregada de preocupação. "Ainda dá tempo de... De quê? De desistir?" Bento riu amargamente. "E destruir anos de negociações? Decepcionar meu pai no leito de morte? Não, Ricardinho, isso é maior que eu." A verdade era mais complicada do que Bento deixava transparecer. 6 meses atrás, quando seu Eduardo Santana havia deitado em seu leito de hospital, os olhos embaçados da doença, segurou a mão do filho com a força que ainda lhe restava. "A empresa precisa da fusão com os Montenegro", havia sussurrado. "É a única forma de garantir o futuro de todos os nossos funcionários. Alicia é uma moça inteligente, formada em administração. Vocês podem construir algo bom juntos." Bento havia concordado não por amor a Alicia Montenegro. Na verdade, mal a conhecia, além de alguns encontros formais em eventos sociais, mas por amor ao homem que o criara sozinho depois que a mãe morreu. Seu Eduardo havia sacrificado tudo para construir um império e garantir que o filho nunca passasse pelas dificuldades que ele enfrentara quando era jovem. 3 meses depois, seu Eduardo Santana falecia tranquilo, sabendo que o filho honraria sua palavra. Do outro lado da igreja matriz, no salão onde as damas de honra se preparavam, Alicia Montenegro contemplava o próprio reflexo com sentimentos igualmente mistos. O vestido de renda francesa, desenhado especialmente para ela, a transformava numa princesa saída de um conto de fadas. Mas seus olhos verdes revelavam uma tristeza que nem toda a maquiagem conseguia disfarçar. "Você está linda, filha", disse Dona Margarida, sua mãe, ajeitando o véu que caía pelas costas de Alicia como uma cascata de seda. Seu pai ficaria tão orgulhoso. A menção ao pai fez o coração de Alicia apertar. Seu Carlos Montenegro havia morrido em um acidente de carro 2 anos antes, deixando a família à beira da falência. As dívidas eram enormes e apenas a fusão com a construtora Santana poderia salvar os empregos de centenas de funcionários e o legado que os Montenegro haviam construído ao longo de 3 gerações. "Mãe", Alicia sussurrou, segurando as mãos trêmulas da mulher que a criara com tanto amor. "Você tem certeza de que papai aprovaria isso?" Dona Margarida suspirou, os olhos se enchendo de lágrimas contidas. "Seu pai sempre quis sua felicidade acima de tudo, mas ele também nos ensinou sobre responsabilidade, sobre cuidar das pessoas que dependem de nós. Às vezes, o amor nasce onde menos esperamos." Alicia havia conhecido Bento apenas algumas vezes antes do noivado ser anunciado. Ele parecia um homem decente, trabalhador, mas havia uma distância entre eles que ia além da formalidade. Era como se ambos estivessem representando papéis em uma peça cujo roteiro não haviam escolhido. Nos últimos meses de preparação para o casamento, eles se encontravam regularmente para discutir os aspectos práticos da união. Como seria a administração das empresas, onde morariam, como funcionaria a logística de suas vidas entrelaçadas.
Eram conversas cordiais, mas frias, desprovidas da paixão e da intimidade que deveriam preceder um matrimônio. "É hora", anunciou Sofia, irmã mais nova de Alicia e sua madrinha. A música já começou. O som do órgão ecoava pela igreja matriz de São Miguel, uma construção centenária de pedra que havia testemunhado gerações de uniões das famílias mais tradicionais da cidade. As flores brancas e rosa cobriam cada superfície disponível, criando um cenário de conto de fadas que custara mais do que muitas pessoas ganhariam em uma vida inteira. Alicia respirou fundo, ajeitou o buquê de rosas brancas em suas mãos e caminhou em direção ao corredor principal. Do outro lado das portas de madeira escura, 400 pares de olhos a aguardavam junto com o homem que se tornaria seu marido nos próximos minutos. Quando as portas se abriram e a marcha nupcial preencheu o ar, um silêncio reverente tomou conta da igreja. Alicia apareceu como uma aparição, e até mesmo os convidados mais desinteressados ficaram impressionados com sua beleza etérea. No altar, Bento sentiu o ar escapar de seus pulmões. Ele havia visto Alicia algumas vezes antes, sempre impecavelmente vestida e penteada para eventos sociais, mas nunca assim. Havia algo diferente nela naquele dia, uma vulnerabilidade, uma luz que ele nunca havia notado antes. Alicia começou sua caminhada pelo corredor, sozinha, como havia insistido. Ninguém poderia substituir seu pai naquele momento. A cada passo, seus olhos permaneciam fixos em Bento, e ela notou algo que a surpreendeu. Ele parecia tão nervoso e perdido quanto ela. Havia sempre imaginado que ele estaria confortável com toda aquela situação. Afinal, homens eram criados para serem práticos sobre casamentos de negócios. Mas ali estava ele, ajeitando nervosamente a gravata, com uma expressão que misturava determinação e inquietação. Quando ela finalmente chegou ao altar e ficou diante dele, seus olhos se encontraram verdadeiramente pela primeira vez. Não um olhar educado em uma festa ou um encontro formal para discutir contratos, mas um momento de reconhecimento mútuo. Dois jovens presos nas mesmas circunstâncias, tentando fazer o melhor com as cartas que a vida lhes havia dado. O padre Miguel, um homem idoso que conhecia ambas as famílias há décadas, sorriu calorosamente para o casal. "Amados irmãos, estamos reunidos aqui hoje para celebrar a união de Bento e Alicia em matrimônio. O casamento é uma das instituições mais sagradas criadas por Deus, um vínculo que não deve ser assumido levianamente." As palavras do sacerdote pareciam ecoar com um peso extra naquele momento. Bento podia sentir o olhar de sua madrasta Dona Conceição, que havia se casado com seu pai pouco antes da morte dele. Ela nunca havia gostado da ideia do casamento arranjado, achando que Bento merecia encontrar o amor verdadeiro como ela e seu Eduardo haviam encontrado em seus anos finais. Alicia, por sua vez, estava intensamente consciente da presença de sua mãe na primeira fileira, as mãos entrelaçadas em oração silenciosa. Sabia que Dona Margarida carregava uma culpa tremenda por ter colocado a filha naquela situação, mas também sabia que não havia alternativas viáveis. "O matrimônio foi estabelecido para o bem-estar e a felicidade da humanidade", continuou o padre, sua voz reverberando pelas paredes de pedra, "para que os esposos possam encontrar um no outro companhia, apoio e amor duradouro." A ironia das palavras não passou despercebida por nenhum dos dois noivos. Eles estavam ali por dever, por responsabilidade, por amor às suas famílias e aos funcionários cujos empregos dependiam daquela união. Mas amor um pelo outro, isso era uma incógnita que pairava pesadamente sobre suas cabeças. Se alguém conhece algum impedimento pelo qual esses dois não podem se casar? O padre fez a pergunta tradicional: que fale agora ou cale-se para sempre? O silêncio que se seguiu foi absoluto, tão profundo que se podia ouvir o vento sussurrando através dos vitrais centenários. Bento sentiu um momento de vertigem, uma última chance de recuar, de admitir que aquilo era um erro daqueles. Mas então olhou para Ricardinho, que lhe deu um aceno de encorajamento, e lembrou-se das palavras de seu pai. Alicia também sentiu a tentação de quebrar o silêncio, de declarar que aquilo era uma farsa, que duas pessoas não deveriam se casar sem amor.
Mas então viu sua mãe que lhe sorria com lágrimas nos olhos e pensou nos funcionários da empresa de sua família que dependiam daquela fusão para manter seus empregos. O momento passou e o padre continuou com a cerimônia. Bento Eduardo Santana, ele se virou para o noivo. Você aceita Alícia como sua esposa? Promete amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza todos os dias de sua vida? Bento engoliu em seco. A voz saiu mais rouca do que ele queria. Eu aceito. Alícia Margarida Montenegro. O padre se virou para ela. Você aceita Bento como seu esposo? Promete amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza todos os dias de sua vida? Alícia sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos, mas não de alegria. Eu aceito, murmurou, a voz quase sumida. Quando Ricardinho estendeu as alianças, ambas gravadas com suas iniciais entrelaçadas, Bento tomou a mão de Alícia pela primeira vez. A pele dela era suave e delicada, e ele notou que ela tremia ligeiramente. Por um instante, sentiu uma onda de proteção, um desejo inesperado de tranquilizá-la. Alícia, por sua vez, surpreendeu-se com a firmeza e o calor da mão de Bento. Havia algo reconfortante em seu toque, uma solidez que a fez se sentir menos sozinha naquele momento surreal. Com esta aliança, eu te desposo, Bento disse, deslizando a banda de ouro branco em seu dedo. E prometo ser fiel a você por toda a minha vida. Com esta aliança, eu te desposo. Alícia repetiu, colocando a aliança no dedo dele. E prometo ser fiel a você por toda a minha vida. O padre sorriu e levantou as mãos. Pelo poder da igreja e do Estado, eu os declaro marido e mulher. Bento, você pode beijar a esposa. Foi então que aconteceu o primeiro momento verdadeiramente inesperado do dia. Quando Bento se inclinou para o beijo cerimonial que selaria a união deles, Alícia levantou os olhos para ele, e por uma fração de segundo o tempo pareceu parar. Não foi paixão o que viram um no outro, mas algo igualmente poderoso, um reconhecimento. Duas almas que haviam sido empurradas para aquela situação pelas circunstâncias, mas que talvez, apenas talvez, pudessem encontrar um caminho juntas. O beijo foi suave, respeitoso, mas havia uma promessa sutil nele, não de amor imediato, mas de possibilidade. Quando se separaram, ambos estavam ligeiramente corados, e houve um momento de surpresa mútua, pela doçura inesperada daquele primeiro contato. Os convidados explodiram em aplausos. Pétalas de rosas voaram e o órgão retomou sua música triunfante. Mas para Bento e Alícia, o mundo ao redor havia temporariamente desaparecido. Caminhando de volta pelo corredor como marido e mulher, ainda de mãos dadas, ambos carregavam a mesma pergunta silenciosa. Será que aquele pequeno vislumbre de conexão poderia se transformar em algo mais? Ou estavam condenados a uma vida de polidez cordial e distanciamento emocional? A resposta a essa pergunta começaria a se revelar antes mesmo do final daquele dia extraordinário, quando um incidente inesperado mudaria completamente o rumo de suas vidas e os forçaria a confrontar sentimentos que nem sabiam que existiam. A recepção estava sendo realizada nos jardins da antiga Mansão Montenegro, uma propriedade centenária que havia testemunhado gerações de festividades da alta sociedade. Luzes de fada penduradas nas árvores centenárias criavam um ambiente mágico, enquanto mesas redondas decoradas com arranjos exuberantes de flores acomodavam os convidados mais importantes da cidade. Bento ajustou a gravata pela 10ª vez naquela hora, observando sua flamante esposa cumprimentar os convidados com a graça natural de quem nasceu para aquele mundo. Alícia sorria e conversava animadamente, mas ele estava começando a perceber os pequenos sinais de tensão, o modo como ela apertava ligeiramente os lábios entre uma conversa e outra, como seus dedos tamborilavam nervosamente contra a saia do vestido quando pensava que ninguém estava olhando. Pensando em fugir, a voz divertida de Ricardinho o tirou de seus devaneios. A ideia já me ocorreu, Bento admitiu com um sorriso irônico. Você viu como ela é diferente hoje. Durante os preparativos do casamento,
Ela sempre parecia tão controlada, empresarial, quase fria. Mas hoje, ela está nervosa como qualquer noiva estaria. Ricardinho completou, acendendo um charuto. Cara, vocês mal se conhecem. É natural que ambos estejam descobrindo coisas novas um sobre o outro. Do outro lado do jardim, Alicia estava tendo uma conversa similar com sua irmã Sofia. Você reparou como ele fica te observando? Sofia sussurrou enquanto fingiam admirar os arranjos florais. Não é um olhar de dono ou de obrigação, é curiosidade, como se ele estivesse tentando decifrar você. Talvez porque esteja, Alicia murmurou de volta. Eu não esperava que ele fosse tão atencioso. Quando estava colocando a aliança, percebi que suas mãos estavam tremendo quase tanto quanto as minhas. A conversa foi interrompida pela chegada de Dona Conceição, a madrasta de Bento, uma mulher elegante lá pelos 50 anos, que havia se casado com seu Eduardo nos últimos anos de vida dele. Alicia, querida, disse Dona Conceição, abraçando-a calorosamente. Você estava radiante na cerimônia. Gostaria de ter uma palavrinha com você, quando possível. Algo no tom de Dona Conceição fez Alicia franzir ligeiramente a testa. Claro, Dona Conceição, agora mesmo. Talvez seja melhor conversarmos em particular. Sofia, você pode nos dar licença por um momento? As duas mulheres se afastaram para uma área mais reservada do jardim, longe do burburinho da festa. Dona Conceição parecia estar lutando com algum conflito interno, as mãos entrelaçadas com tensão. Alicia, ela começou hesitante. Há algo que preciso lhe contar sobre Bento. Algo que ele próprio não sabe que eu sei. O coração de Alicia acelerou. O que quer dizer? Dona Conceição suspirou profundamente. Nos últimos meses de vida de seu Eduardo, quando ele estava muito doente, eu costumava ficar acordada durante a noite cuidando dele. Uma dessas noites, ouvi uma conversa entre ele e Bento que não era destinada aos meus ouvidos. Alicia esperou em silêncio, sentindo que sua vida estava prestes a mudar novamente. Seu Eduardo estava preocupado. Dona Conceição continuou, não apenas com a fusão das empresas, mas com a felicidade de Bento. Ele disse ao filho que havia investigado discretamente sobre você, que sabia que você havia recusado 3 pedidos de casamento nos últimos 2 anos, sempre alegando que não estava apaixonada. Isso é verdade? Eu admito baixinho. Seu Eduardo disse que respeitava isso, que admirava uma mulher que colocava o amor acima da conveniência. Então disse algo que me chocou, que esperava que Bento encontrasse em você não apenas uma parceira de negócios, mas alguém que pudesse amá-lo verdadeiramente. Por quê? Dona Conceição pausou, como se as palavras fossem difíceis de pronunciar. Por que o quê? Alicia insistiu. Porque Bento nunca havia se apaixonado verdadeiramente. Seu Eduardo estava preocupado que o filho estivesse se sacrificando, não apenas pelos negócios, mas também pela chance de encontrar o amor verdadeiro. Ele chorou naquela noite, Alicia. Chorou pensando que talvez estivesse condenando o próprio filho a uma vida sem paixão. As palavras de Dona Conceição atingiram Alicia como um murro no estômago. Durante todos esses meses, ela havia assumido que Bento estava confortável com aquela situação, que para ele era apenas mais uma transação de negócios. Nunca havia considerado que ele também pudesse estar sacrificando seus sonhos românticos. Por que você está me contando isso? Alicia perguntou, a voz embargada. Porque vi como vocês se olharam no altar hoje. Há algo ali, Alicia. Talvez não seja amor à primeira vista, mas há uma conexão. Seu Eduardo teria ficado feliz em saber que talvez seu último desejo estivesse se realizando. Antes que Alicia pudesse responder, o som de vozes alteradas vindo da área principal da festa chamou a atenção de ambas. Elas correram de volta para o jardim principal e encontraram uma cena que faria daquele casamento algo que ninguém esqueceria. Dr. Fernando Aguiar, um dos convidados mais respeitados e amigo da família Montenegro há décadas, estava no centro de um círculo de pessoas visivelmente agitado. Em suas mãos, segurava um envelope amarelado. Isso mudará tudo, ele dizia para Dona Margarida, que havia empalidecido completamente. Encontrei entre os papéis que seu Carlos me deixou para organizar.
Ele me pediu para entregar apenas se algo acontecesse com ele. Mas depois do acidente, estava tão devastado que esqueci completamente até hoje quando vi Alicia no altar. Bento havia se aproximado do grupo, preocupado com o tumulto. O que está acontecendo? Dr. Fernando olhou para ele com uma expressão estranha. Jovem, você conhecia seu Carlos Montenegro pessoalmente? Não muito bem. Bento respondeu confuso. Nossos pais faziam negócios ocasionalmente, mas eu o encontrei apenas algumas vezes. Então você não sabe? Dr. Fernando murmurou, olhando alternadamente para Bento e Alicia, que havia chegado correndo. Seu Carlos me pediu para entregar esta carta se algo acontecesse com ele. É dirigida a você, Bento. O jardim ficou em silêncio absoluto. Até os garçons pararam de servir as bebidas, sentindo que algo momentoso estava prestes a acontecer. Com mãos trêmulas, Bento pegou o envelope. Estava selado e tinha seu nome escrito na letra elegante de seu Carlos Montenegro. Com todos os olhares fixos nele, abriu cuidadosamente o envelope e retirou várias folhas de papel. Enquanto lia, sua expressão mudou dramaticamente. A confusão deu lugar ao choque, depois à incredulidade e, finalmente, a uma emoção tão intensa que ele teve que se apoiar numa cadeira próxima. Isso não é possível, ele sussurrou. Alicia se aproximou dele, o coração batendo descompassadamente. Bento, o que diz a carta? Ele levantou os olhos para ela e havia lágrimas neles. Alicia, seu pai. Ele conhecia meu pai muito melhor do que qualquer um de nós imaginava. Com a voz embargada, Bento começou a ler trechos da carta em voz alta. Caro Bento, se você está lendo esta carta, significa que não estou mais aqui para contar pessoalmente a verdade que guardei por mais de 30 anos. Seu pai, seu Eduardo Santana, é a pessoa mais honrada que conheci em minha vida, e você tem o direito de saber como nossa amizade começou. Bento pausou, olhando para os rostos boquiabertos ao seu redor antes de continuar. Quando éramos jovens, seu Eduardo e eu competíamos pelo coração da mesma mulher, sua mãe Isabela. Ambos estávamos perdidamente apaixonados por ela, mas ela escolheu seu Eduardo. Fiquei com raiva, com ciúmes e cometi o maior erro da minha vida. Tentei sabotar os negócios de seu Eduardo para provar que ele não era digno dela. Um murmúrio chocado percorreu os convidados. Alicia segurou a mão de Bento instintivamente, sentindo-o tremer. O plano falhou. Bento continuou lendo. E quase levei minha própria empresa à falência. Seu Eduardo descobriu tudo. Mas ao invés de me destruir como eu merecia, ele me salvou. Usou suas próprias economias para me ajudar a salvar a empresa Montenegro e nunca, nem uma única vez, cobrou aquela dívida ou jogou meu erro na minha cara. Mais tarde, quando Isabela morreu durante o parto, fui eu quem cuidou dos negócios de seu Eduardo, enquanto ele estava devastado de tanta tristeza. Era o mínimo que podia fazer pelo homem que me mostrou o verdadeiro significado do perdão e da amizade. Passamos décadas trabalhando discretamente juntos, sempre como parceiros silenciosos, nunca deixando que nossas famílias soubessem da profundidade de nossa conexão. Bento olhou diretamente para Alicia antes de ler a parte final. Agora, nossas empresas estão em dificuldades por razões diferentes e vejo uma oportunidade de honrar a memória de nossa amizade de uma forma que seu Eduardo aprovaria. Se algo me acontecer antes de eu poder organizar isso adequadamente, gostaria que soubesse que a fusão de nossas empresas não é apenas uma necessidade financeira, é a realização do sonho de duas famílias que sempre estiveram conectadas pelo destino. E há mais, Bento disse, sua voz mal conseguindo sair. Ele diz, observei você crescer, Bento, assim como seu Eduardo observou Alicia crescer. Vocês são mais parecidos do que imaginam. Ambos colocam a família acima de tudo. Ambos carregam o peso da responsabilidade sobre os ombros. Ambos merecem encontrar a felicidade que seus pais encontraram. Se o destino permitir que se conheçam verdadeiramente, acredito que descobrirão que o amor às vezes nasce não da paixão súbita, mas da compreensão profunda e do respeito mútuo. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Convidados que haviam vindo esperando uma cerimônia formal de negócios estavam testemunhando algo muito mais profundo.
a revelação de uma amizade secreta que havia durado décadas e conectado duas famílias de formas que nunca imaginaram. Alicia olhou para Bento com nova compreensão. Então nossos pais eram melhores amigos, ela completou, sua voz cheia de admiração. E nós nunca soubemos. Dona Margarida se aproximou deles, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. Seu Carlos mencionava seu Eduardo às vezes, ela disse baixinho, mas nunca entendia a profundidade da conexão deles. Agora tudo faz sentido. Por que ele sempre falava de seu Eduardo com tanto respeito? Por que insistiu que você seria perfeito para Alicia? Dr. Fernando pigarreou delicadamente. Há mais uma coisa no envelope, ele disse, entregando um pequeno objeto embrulhado em papel de seda. Bento o abriu cuidadosamente, revelando uma pequena pulseira de ouro com um pingente em forma de coração. Gravado nele estavam as palavras: "Para Isabela, com todo o meu amor, seu Eduardo." Era a pulseira que seu pai deu à sua mãe quando ficaram noivos, Dr. Fernando explicou. Seu Carlos guardou todos esses anos, esperando o momento certo para devolvê-la à família Santana. Ele queria que você a desse à mulher que amasse. Bento segurou a delicada joia, sentindo o peso da história e do amor que ela carregava. Olhou para Alicia, que estava visivelmente emocionada, e tomou uma decisão que surpreendeu a todos, incluindo ele mesmo. "Alicia", ele disse, ajoelhando-se diante dela ali mesmo no meio da festa de casamento. "Eu sei que não nos casamos por amor. Eu sei que isso tudo começou como um acordo de negócios. Mas descobrir que nossos pais eram unidos por uma amizade tão profunda que eles nos observavam e acreditavam que poderíamos encontrar felicidade juntos, isso muda tudo para mim." Os convidados se aproximaram, formando um círculo ao redor do casal, todos segurando a respiração. "Eu não posso prometer que já te amo", Bento continuou, sua voz ficando mais forte. "Mas posso prometer que quero tentar. Quero descobrir quem você realmente é, além da empresária competente que conheci. Quero que descubra quem eu sou, além do homem que herdou uma empresa. Quero que tenhamos a chance que nossos pais acreditavam que merecíamos." Ele estendeu a pulseira para ela. "Esta pertenceu à mulher que meu pai amou mais que a própria vida. Ele gostaria que você a usasse não como um símbolo de um casamento arranjado, mas como uma promessa de que vamos tentar construir algo verdadeiro juntos." Alicia olhou para a joia, depois para o homem ajoelhado diante dela, e sentiu algo se mover em seu coração. Não era amor, ainda não, mas era esperança. Era a possibilidade de que talvez, apenas talvez, aquele casamento pudesse se tornar algo mais do que um acordo comercial. "Sim", ela sussurrou, estendendo o pulso para que ele colocasse a pulseira. "Sim, eu quero tentar também." Quando Bento se levantou, houve um momento de hesitação antes que ele se inclinasse e a beijasse novamente. Desta vez, o beijo foi diferente, carregado de promessa, de esperança, de possibilidades que nenhum dos dois havia considerado algumas horas antes. Os convidados explodiram em aplausos ainda mais entusiasmados do que na igreja, mas desta vez, Bento e Alicia mal os ouviram. Estavam perdidos em seus próprios pensamentos, processando como suas vidas haviam mudado completamente no espaço de algumas horas. O casamento que havia começado como uma obrigação estava se transformando em algo completamente diferente. E pela primeira vez, desde que haviam concordado com aquela união, ambos sentiam que talvez o futuro pudesse ser mais brilhante do que haviam imaginado. Mas ainda havia muito a descobrir um sobre o outro, e o verdadeiro teste de sua conexão viria nos dias e semanas seguintes, quando a magia do dia do casamento desse lugar à realidade do dia a dia, de duas pessoas aprendendo a viver juntas. 3 semanas haviam se passado desde o casamento, e a mansão Santana havia se tornado um território desconhecido para ambos os recém-casados. A propriedade, um imponente casarão colonial no bairro mais nobre da cidade, havia sido decorada por designers para acomodar o novo casal, mas ainda parecia mais um hotel de luxo do que um lar. Bento acordou às 6 da manhã, como sempre fazia, e encontrou Alicia já na cozinha, vestindo um roupão de seda azul claro e tomando café enquanto lia relatórios no tablet. Nos primeiros dias após o casamento,
Haviam estabelecido uma rotina cortês, mas distante. Cumprimentos educados, conversas sobre trabalho, jantares formais em extremidades opostas da mesa de jantar. "Bom dia", ele disse, servindo-se de café na máquina italiana que havia custado mais que um carro popular. "Bom dia", ela respondeu sem levantar os olhos do tablet. "Deixei uns contratos para você dar uma olhada na mesa do escritório. A fusão está indo mais rápido do que a gente esperava." Era sempre assim. Conversas práticas, eficientes, desprovidas de qualquer intimidade real. Ambos haviam se refugiado no trabalho como uma zona segura, um território familiar onde sabiam como se comportar. Bento tomou um gole do café e observou Alicia discretamente. Mesmo de manhã cedo, sem maquiagem e com os cabelos presos em um coque despretensioso, ela era linda. Mas havia algo mais que vinha chamando sua atenção nos últimos dias. Pequenos gestos que revelavam aspectos de sua personalidade que ele nunca havia notado, como o modo carinhoso com que ela falava ao telefone com a mãe todas as manhãs, ou como deixava pequenas notas de agradecimento para a governanta, Dona Rosa. Na noite anterior, ele havia passado pelo seu escritório e a ouviu conversando com alguém. Descobriu depois que era uma funcionária da antiga empresa Montenegro, que estava passando por dificuldades financeiras, e Alicia estava discretamente organizando ajuda. "Alicia", ele disse impulsivamente, "você gostaria de almoçar juntos hoje? Não para discutir negócios", acrescentou rapidamente ao ver sua expressão de surpresa. "Apenas para conversar." Ela pausou, o tablet esquecido nas mãos dela. "Conversar sobre o quê?" "Sobre qualquer coisa que não envolva contratos ou relatórios financeiros", ele disse com um meio sorriso. "Percebo que vivemos na mesma casa há 3 semanas e ainda não sei qual é sua comida favorita. Se você gosta de música, filmes, coisas normais que maridos e esposas sabem uns sobre os outros." Alicia estudou seu rosto por um longo momento. Havia algo vulnerável na expressão dele, uma sinceridade que a tocou inesperadamente. "Está bem", ela disse suavemente. "Que tal o pequeno bistrô francês no centro? Sempre quis experimentar, mas nunca tive ocasião." "Perfeito, 12h." Pela primeira vez desde o casamento, eles sorriram um para o outro sem formalidade, e Alicia sentiu algo se mexer em seu estômago. Não exatamente borboletas, mas uma antecipação curiosa. O bistrô, o Pequeno Jardim, era um lugar aconchegante com apenas 12 mesas espalhadas entre plantas e livros antigos. Quando chegaram, Alicia ficou encantada com a atmosfera intimista, muito diferente dos restaurantes elegantes e impessoais que frequentavam nos eventos sociais. "Como descobriu este lugar?" ela perguntou, olhando ao redor com prazer genuíno. "Confesso que pedi ajuda ao Ricardinho", Bento admitiu, parecendo ligeiramente envergonhado. "Disse que queria um lugar onde pudéssemos conversar de verdade, sem ser interrompidos por conhecidos ou fotógrafos sociais. A honestidade dele a surpreendeu positivamente. Obrigada por isso. Às vezes sinto que não tive um minuto de sossego desde que ficamos noivos. Eles pediram a comida. Alicia escolheu coq au vin e Bento optou pelo bœuf bourguignon. E pela primeira vez em semanas, o silêncio entre eles não foi desconfortável. Então, Bento disse, brincando nervosamente com o guardanapo. "Comida favorita." Alicia riu. Um som genuíno que ele percebeu nunca ter ouvido antes. "Você vai rir de mim. Minha comida favorita no mundo inteiro é o misto quente que minha avó fazia quando eu era pequena. Nada sofisticado, nada gourmet. Apenas pão de forma, queijo prato e presunto grelhado na frigideira até ficar bem torradinho." "Por que eu riria disso?" Bento perguntou genuinamente curioso. "Parece delicioso. A minha também não é nada elegante, é feijoada. Minha mãe fazia aos domingos quando eu era criança, e depois que ela morreu, nosso jardineiro, seu João, assumiu a tradição. Ele ainda faz para mim de vez em quando." "Você era muito próximo dela, sua mãe?" A pergunta foi feita com tanta delicadeza que Bento se sentiu à vontade para compartilhar. "Ela morreu quando eu tinha 8 anos. Então minhas memórias são fragmentadas, mas muito vívidas. Lembro dela lendo para mim à noite, ensinando-me a tocar piano. Ela tocava lindamente. Ainda tenho o piano dela em casa." "Eu não sabia que você tocava piano", Alicia disse genuinamente interessada.
Não toco mais, parei depois que ela morreu. Meu pai tentou me convencer a continuar, mas não conseguia. Cada nota me lembrava dela. Alicia sentiu o coração apertar com a tristeza na voz dele. Talvez um dia você possa tentar novamente, não para esquecer sua mãe, mas para honrá-la. Bento a olhou com surpresa. Ninguém nunca havia sugerido isso antes. Todos sempre respeitaram sua decisão de abandonar o instrumento, mas nunca ofereceram uma perspectiva diferente. E você? Ele perguntou. Como era sua relação com seu pai? O rosto de Alicia se iluminou. Papai era meu herói. Ele me levava para a empresa desde pequena, explicava como tudo funcionava, me tratava como se eu fosse capaz de entender o mundo dos adultos. Nunca me subestimou por ser menina. Isso explica por que você é tão competente nos negócios, Bento observou. Ele sempre dizia que inteligência e determinação não têm gênero, Alicia continuou. Mas também me ensinou a importância da compaixão. Lembro de uma vez, quando eu tinha uns 12 anos, um funcionário da empresa estava passando por dificuldades porque o filho havia ficado doente. Papai não só deu licença remunerada, como discretamente pagou as contas médicas. Quando perguntei por quê, ele disse que cuidar das pessoas que trabalham conosco não é caridade, é dever. Bento assentiu impressionado. Meu pai tinha a mesma filosofia. Dizia que uma empresa é feita de pessoas, não de números em planilhas. Acho que eles realmente eram amigos próximos, Alicia murmurou. Quanto mais penso na carta, mais percebo que tínhamos valores similares desde pequenos. Só não sabíamos. A comida chegou e eles continuaram conversando, descobrindo pequenas coincidências que os surpreendiam. Ambos haviam estudado um semestre na França, Alicia em Paris, Bento em Lyon. Ambos adoravam filmes antigos e detestavam reality shows. Ambos eram leitores vorazes, preferindo biografias e romances históricos. Você lê Gabriel Garcia Marques? Alicia perguntou quando Bento mencionou seu gosto por realismo mágico. 100 Anos de Solidão é um dos meus livros favoritos. Ele respondeu. Eu também li 3 vezes. Tem uma frase que sempre me marcou. Ela parou, corando ligeiramente. Qual? Era inevitável. O cheiro das amêndoas amargas sempre o lembrava do destino dos amores contrariados. Ela baixou os olhos. Sempre achei que era o tipo de pessoa destinada aos amores contrariados. Bento ficou em silêncio por um momento, processando a vulnerabilidade que ela acabara de mostrar. Por que achava isso? Alicia suspirou. Porque sempre priorizei outras coisas. A família, a empresa, as responsabilidades. Achava que amor verdadeiro era um luxo que eu não podia me dar. E agora? Ela levantou os olhos para ele. Agora não sei mais. Este casamento, tudo isso, está me fazendo questionar muitas coisas que achava que sabia sobre mim mesma. Antes que Bento pudesse responder, seu telefone tocou. Ele olhou a tela e franziu o senho. É do hospital, preciso atender. A conversa foi breve, mas Alicia viu a expressão de Bento mudar dramaticamente. Quando ele desligou, estava visivelmente abalado. O que foi? Ela perguntou preocupada. Seu João, o jardineiro que mencionei, nosso jardineiro, teve um infarto. Está na UTI. Bento passou a mão pelos cabelos, angustiado. Ele é como um avô para mim, Alicia. Depois que meu pai morreu, foi ele quem. Sem hesitar, Alicia se levantou. Vamos, eu dirijo. Mas você mal o conhece, não precisa. Ele é importante para você, ela disse simplesmente. Isso é suficiente. No hospital, Alicia observou um lado completamente novo de Bento. Ele conversou carinhosamente com a esposa idosa de seu João, Dona Maria, segurando suas mãos enquanto ela chorava. Organizou discretamente para que ela ficasse em um quarto particular durante a internação do marido. Falou com os médicos como um filho preocupado, não como o empresário poderoso que era. Seu João me criou tanto quanto meu pai, ele explicou para Alicia enquanto esperavam notícias na sala de espera. Quando eu era adolescente e estava revoltado por não ter mãe, foi ele quem me ensinou a fazer a barba, me deu conselhos sobre garotas, me consolou quando levei o primeiro toco. Ele parece ser uma pessoa muito especial. E eu nunca disse isso a ele.
Sempre achei que ele sabia, mas... Alicia impulsivamente segurou sua mão. Você vai ter a chance de dizer. Ele vai ficar bem. Bento olhou para suas mãos entrelaçadas, depois para o rosto preocupado de Alicia. Obrigado por estar aqui, por se importar com algo que é importante para mim. É assim que deveria ser, ela disse suavemente. Entre pessoas que se importam uma com a outra. Eles ficaram sentados em silêncio, mãos entrelaçadas, e pela primeira vez desde o casamento, sentiram que estavam verdadeiramente unidos em algo, não por obrigação ou conveniência, mas por escolha genuína. Quando o médico finalmente saiu da UTI com boas notícias, seu João estava estável e fora de perigo. Bento abraçou Alicia impulsivamente e ela retribuiu o abraço com igual intensidade. Ele quer falar com você, o médico disse a Bento, mas apenas por alguns minutos. Bento encontrou seu João pálido, mas consciente, conectado a vários aparelhos, mas com os olhos brilhantes de sempre. Menino, o velho homem sussurrou com um sorriso fraco. Sua esposa é uma joia. Ficou aqui o dia todo cuidando da Dona Maria como se fosse família. Bento olhou através da janela da UTI e viu Alicia conversando animadamente com Dona Maria, fazendo a idosa rir, mesmo em meio à preocupação. Ela é especial mesmo, ele concordou. Você está se apaixonando por ela? Seu João disse. E não era uma pergunta. Bento estava prestes a negar, mas parou, olhando para Alicia, a mulher que havia abandonado seus próprios compromissos para ficar com ele no hospital, que havia tratado um estranho idoso como família, que havia segurado sua mão quando ele precisou, percebeu que talvez seu João estivesse certo. Talvez esteja, ele admitiu baixinho. Bom, seu João sorriu. Seu pai ficaria feliz. Seu Eduardo sempre disse que você reconheceria o amor quando ele chegasse, mesmo que não chegasse da forma que esperava. Naquela noite, quando voltaram para casa, a atmosfera entre eles havia mudado sutilmente. Não era amor ainda, mas era algo mais profundo que a cordialidade educada das semanas anteriores. Obrigado por hoje, Bento disse quando chegaram à porta do quarto de Alicia. Não precisa agradecer, ela respondeu. Foi bom conhecer essa parte sua, ver quem você é quando não está sendo o CEO. Eles ficaram parados ali por um momento, próximos demais para ser casual, distantes demais para ser íntimo. Alicia, Bento disse suavemente. Gostaria de jantar comigo amanhã? Não em um restaurante, não como um compromisso social. Apenas nós dois aqui em casa. Posso cozinhar. Você sabe cozinhar? Ela perguntou surpresa. Seu João me ensinou algumas coisas, ele admitiu com um sorriso. Nada sofisticado, mas comestível. Eu adoraria, ela disse, e percebeu que falava sério. Quando se separaram naquela noite, cada um indo para seu próprio quarto, como haviam feito desde o casamento, ambos levaram consigo a sensação de que algo importante havia mudado. Não apenas em como se viam um ao outro, mas em como viam a possibilidade de um futuro juntos. O amor ainda não havia chegado, mas pela primeira vez, ambos começavam a acreditar que poderia chegar. E essa possibilidade, frágil e nova como era, já começava a transformar o casamento de conveniência em algo que poderia se tornar muito mais precioso. O jantar que Bento havia prometido aconteceu numa terça-feira chuvosa de abril. Alicia chegou em casa após um dia particularmente difícil de reuniões e encontrou a casa transformada. As luzes formais da sala de jantar haviam sido substituídas por velas e havia música suave tocando. Chopin, ela reconheceu surpreendentemente romântico para um homem que alegava não tocar piano há décadas. Chegou na hora certa, Bento disse, aparecendo na porta da cozinha com um avental amarrado na cintura e uma expressão ligeiramente nervosa. Espero que goste de risoto de cogumelos. Você fez risoto? Alicia perguntou genuinamente impressionada. Isso não é exatamente comida de principiante. Seu João me ensinou. Ele dizia que um homem que não sabe cozinhar para uma mulher especial não merece tê-la, Bento respondeu. Depois corou ligeiramente ao perceber o que havia dito. Eu entendi, Alicia disse suavemente, tocando seu braço brevemente. E é lindo tudo isso.
Durante o jantar, conversaram sobre tudo e nada. Livros que estavam lendo, lugares que gostariam de visitar, memórias de infância. Alicia contou sobre a vez que fugiu de casa aos 7 anos, porque queria morar com os cavalos na fazenda do avô. Bento riu genuinamente ao descrever como havia tentado impressionar uma garota no colegial, aprendendo a andar de skate e quebrado o braço no processo. "Você era rebelde quando criança?" Alicia perguntou, brincando com a taça de vinho. "Não exatamente rebelde, mais solitário, talvez. Depois que minha mãe morreu, me fechei muito. Meu pai tentava me incluir em tudo, me levava para a empresa, para eventos sociais, mas eu sempre me sentia como um ator, representando um papel." "E agora? Ainda se sente assim?" Bento a olhou por cima da mesa, as velas criando sombras dançantes em seu rosto. "Menos, especialmente quando estou com você. É estranho, mas me sinto mais eu mesmo do que me senti em anos." Alicia sentiu o coração acelerar. "Eu sei exatamente o que quer dizer. Sempre fui a filha responsável, a que nunca causava problemas, que sempre fazia as escolhas certas. Mas às vezes me pergunto quem eu seria se tivesse a liberdade de fazer as escolhas erradas." "Como qual tipo de escolhas erradas?" Bento perguntou, inclinando-se ligeiramente para a frente. "Como? Não sei. Viajar pelo mundo sem planos, aprender a tocar violão, dançar na chuva." Ela riu de si mesma. "Coisas bobas." "Provavelmente não são bobas," Bento disse seriamente. "São coisas que te fazem feliz. Isso nunca é bobo." Depois do jantar, eles se mudaram para a sala de estar, onde o piano da mãe de Bento ocupava um canto coberto por um pano de veludo azul escuro. "Você realmente não toca mais?" Alicia perguntou, olhando para o instrumento. "Não há 24 anos. Posso ver o piano?" Bento hesitou, depois assentiu. Juntos, eles removeram o pano, revelando um magnífico piano de cauda Steinway. As teclas de ébano e marfim, ainda brilhantes apesar dos anos sem uso. Alicia passou os dedos delicadamente sobre as teclas, sem pressioná-las. "É lindo. Sua mãe tinha um ótimo gosto." "Ela dizia que música era a linguagem da alma," Bento murmurou. "Que quando as palavras não eram suficientes, a música falava por nós." Talvez ela estivesse certa. Alicia o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente. "Posso tentar. Prometo que não vou quebrar nada." Bento assentiu e Alicia se sentou no banco do piano. Suas mãos encontraram as teclas naturalmente e ela começou a tocar uma melodia simples e melancólica, Clair de Lune, de Debussy. Bento ficou imóvel, observando-a tocar. Havia algo mágico em ver aquele piano voltar à vida, em ouvir música preenchendo a casa novamente. Mas mais que isso, havia algo profundamente tocante em ver Alicia ali naquele espaço que havia sido sagrado para sua mãe. "Onde aprendeu a tocar assim?" ele perguntou quando ela terminou. "Minha avó me ensinou. Ela dizia que uma dama deveria saber tocar piano." Alicia sorriu timidamente. "Não sou muito boa, mas sempre me acalmou." "Você é mais que boa. É linda." Seus olhos se encontraram e, pela primeira vez, desde que se conheceram, o ar se carregou de uma tensão que não tinha nada a ver com negócios ou obrigações familiares. "Bento," Alicia disse suavemente, "posso lhe contar algo? Algo que nunca disse a ninguém." Ele se aproximou, sentando-se ao lado dela no banco do piano. "Qualquer coisa. Quando era adolescente, costumava sonhar com meu casamento. Não com vestidos ou flores, mas com o momento em que olharia para o homem ao meu lado e saberia com absoluta certeza que ele era minha pessoa, que independente do que acontecesse, enfrentaríamos juntos. E no nosso casamento, quando disse aceito, pensei que estava mentindo. Pensei que estava traindo aquela garota que sonhava com o amor verdadeiro." Bento segurou sua mão delicadamente e agora Alicia virou-se para ele. Seus rostos a apenas alguns centímetros de distância. "Agora percebo que talvez aquela garota não soubesse nada sobre amor verdadeiro. Talvez tenha crescido vendo filmes demais e lendo romances demais, achando que amor era apenas paixão súbita e declarações dramáticas. O que você acha que é amor verdadeiro agora?" "Acho que é isso,"
Ela sussurrou, tocando seu rosto gentilmente. É você ficando nervoso para cozinhar para mim. É eu querendo estar no hospital quando algo importante para você estava acontecendo. É descobrir que gostamos das mesmas coisas, que rimos das mesmas piadas, que nos sentimos seguros um com o outro. Bento pôs a mão sobre a dela. Alicia, eu estou me apaixonando por você. Não era assim que eu esperava que acontecesse. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, ela o beijou. Não foi como os beijos educados e cerimoniais que haviam trocado no casamento. Foi um beijo real, cheio de emoção genuína, de reconhecimento mútuo, de possibilidades que finalmente estavam se tornando realidade. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Eu também estou me apaixonando por você, Alicia admitiu. E isso me assusta e me emociona ao mesmo tempo. Por que te assusta? Porque é real. Porque agora tenho algo a perder. Por quê? Ela pausou buscando as palavras certas. Porque nunca me senti tão vulnerável na vida. Bento a puxou para mais perto, envolvendo-a em seus braços. Eu te protegeria de qualquer coisa, Alicia. Mas não posso te proteger de amar e ser amada, nem eu quero. Eles ficaram assim por um longo tempo, abraçados no banco do piano, ouvindo a chuva caindo nas janelas e processando a magnitude do que estava acontecendo entre eles. Tem mais uma coisa, Bento disse eventualmente, algo que preciso te contar. Alicia se afastou ligeiramente para olhá-lo. O que é? Lembra quando você disse que gostaria de fazer escolhas erradas às vezes? Como dançar na chuva? Sim. Bento se levantou e estendeu a mão para ela. Vem comigo. Ele a levou até a porta da varanda que dava para o quintal. A chuva estava caindo forte, criando cortinas prateadas iluminadas pelos postes de luz. Bento, você está louco? Vamos nos molhar completamente. Exatamente. Ele disse com um sorriso que ela nunca havia visto antes. Jovem, travesso, livre. Às vezes as melhores escolhas são as mais loucas. De repente ele abriu a porta e a puxou para a chuva. Alicia gritou de susto e do frio, mas em segundos estava rindo incontrolavelmente. A água gelada os encharcou em questão de segundos, grudando a roupa no corpo e escorrendo pelos cabelos. Você está completamente louco, ela gritou por cima do barulho da chuva, mas estava sorrindo como uma criança. Talvez, ele gritou de volta, puxando-a para mais perto. Mas você está dançando na chuva. E ela estava. Sem música, sem passos coreografados, apenas se movendo com Bento no jardim encharcado. Os dois rindo como se fossem adolescentes, descobrindo o amor pela primeira vez. Quando finalmente correram de volta para dentro, pingando água por todo o chão de mármore, Alicia olhou para Bento, cabelos grudados na testa, camisa transparente, sorrindo como se tivesse descoberto o segredo da felicidade, e soube que estava completamente, irrevogavelmente apaixonada. Agora precisamos de um banho quente, ela disse ainda rindo, antes que peguemos pneumonia. Alicia, Bento disse segurando suas mãos molhadas. Eu te amo, não como uma esposa conveniente ou uma parceira de negócios. Eu te amo como a mulher que me faz querer dançar na chuva, que me faz querer tocar piano novamente, que me faz querer ser a melhor versão de mim mesmo. Eu também te amo, ela respondeu, as lágrimas se misturando com a água da chuva em seu rosto. Te amo de uma forma que nem sabia que existia. Naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, eles não dormiram em quartos separados, não por obrigação matrimonial, mas por escolha, por amor, porque finalmente haviam encontrado um no outro, não apenas um parceiro, mas o lar que nem sabiam que estavam procurando. Do lado de fora, a chuva continuava caindo, lavando o mundo e preparando-o para um novo começo. E dentro da casa, dois corações que haviam começado como estranhos, finalmente haviam encontrado seu ritmo conjunto, batendo em perfeita harmonia. 6 meses depois da noite da chuva, a vida de Bento e Alicia havia se transformado de maneiras que eles nunca poderiam ter imaginado. A fusão das empresas havia sido um sucesso estrondoso, mas mais importante que isso, eles haviam encontrado um ritmo de vida juntos, que era ao mesmo tempo emocionante e reconfortante. Era um sábado de manhã de outubro, quando Alicia acordou com o som do piano vindo da sala de estar. Sorriu antes mesmo de abrir os olhos completamente.
Bento havia voltado a tocar regularmente e ela adorava acordar com suas melodias. Desceu as escadas de pés descalços, vestindo apenas uma camisa dele e shorts de pijama. E o encontrou tocando uma música que não reconheceu. Algo original, imaginou, pelas pausas ocasionais enquanto ele trabalhava na composição. "Bom dia, maestro", ela disse, beijando o topo de sua cabeça. "Bom dia, minha linda", ele respondeu, puxando-a para sentar ao seu lado no banco. "Dormiu bem?" "Sempre durmo bem quando você está comigo." Era verdade. Nos últimos meses, Alicia havia descoberto que a presença de Bento a acalmava de uma forma que nunca havia experimentado. "Que música é essa? É nova?" "Estou compondo", ele disse ligeiramente envergonhado. "Para você, na verdade. Ainda está meio bagunçada, mas... toque para mim." Bento respirou fundo e começou do início. A melodia era linda, começando suave e contemplativa, depois crescendo para algo mais apaixonado e dramático, antes de se resolver em uma harmonia doce e esperançosa. Era a história deles em música, o começo incerto, a descoberta gradual, a paixão que floresceu e a paz que haviam encontrado juntos. "Bento", Alicia sussurrou quando ele terminou, os olhos cheios de lágrimas. "É a coisa mais linda que já ouvi. É como me sinto quando olho para você", ele disse simplesmente. Como se toda a música do mundo estivesse saindo de uma vez. Eles foram interrompidos pelo toque da campainha. Alicia franziu o senho. Não esperavam ninguém tão cedo. "Eu vou", Bento disse. Mas quando abriu a porta, encontrou seu João parado ali com um sorriso enorme, segurando um embrulho. "Seu João", Alicia exclamou, correndo para abraçar o homem que havia se tornado como um avô para ela também. "Que surpresa maravilhosa! Trouxe uma coisa para vocês", ele disse, parecendo misterioso. "Algo que achei que gostariam de ter." Eles se sentaram na sala e seu João desembrulhou cuidadosamente um objeto que fez ambos ofegarem. Era uma fotografia antiga e moldurada, mostrando dois homens jovens sorrindo para a câmera com os braços nos ombros um do outro. Era claramente seu Eduardo Santana e seu Carlos Montenegro em seus 20 e poucos anos. "Encontrei isso entre as coisas antigas da sua mãe", seu João explicou para Bento. "Estava guardada com outras fotos dela, o que me fez pensar que talvez ela soubesse da amizade entre seu pai e o pai da Alicia." Alicia pegou a foto com mãos trêmulas. "Olhe como eles eram jovens e felizes. Tem algo escrito atrás", seu João disse. Alicia virou a foto e leu em voz alta. "Eduardo e Carlos, 1985. Melhores amigos para sempre, e que nossos filhos um dia encontrem a felicidade que encontramos na amizade verdadeira. Isabela." "Sua mãe escreveu isso", Alicia murmurou para Bento, maravilhada. "Ela sabia. Ela desejou isso para nós." Bento segurou a foto emocionado. "É como se eles estivessem nos abençoando desde o início." "Há mais uma coisa", seu João disse, puxando um envelope do bolso. "Cheguei aqui mais cedo do que vocês imaginaram, porque queria entregar isso pessoalmente. Chegou pelo correio ontem." O envelope era endereçado a Senhor e Senhora Bento e Alicia Santana, com letra elegante que nenhum deles reconheceu. Bento o abriu cuidadosamente e retirou uma carta e uma escritura. "O que é isso?" Alicia perguntou, olhando por cima do ombro dele. Bento começou a ler a carta em voz alta, sua voz ficando mais emocionada a cada palavra. "Caro Bento e Alicia, vocês não me conhecem, mas eu os conheço através das histórias que seu Eduardo e seu Carlos compartilhavam comigo durante nossas reuniões mensais de negócios. Meu nome é Chico Aguirre e fui sócio silencioso em vários empreendimentos com ambos os seus pais ao longo dos anos. Soubemos de vocês, claro, através dos jornais e das conversas orgulhosas que seus pais tinham sobre seus filhos. Mas foi apenas recentemente, quando minha própria saúde começou a falhar, que decidi honrar um pacto que fiz com seu Eduardo e seu Carlos há muitos anos." Bento pausou, olhando para Alicia com perplexidade antes de continuar. "Vocês veem, quando éramos mais jovens, nós três fizemos um investimento conjunto. Compramos uma propriedade no Vale da Serra Azul, um local que planejávamos desenvolver quando chegasse o momento certo.
Seu Eduardo e seu Carlos sempre disseram que se algo acontecesse com eles, gostariam que seus filhos tivessem aquela propriedade, não como um negócio, mas como um lugar onde poderiam encontrar paz e construir memórias felizes juntos. Alicia segurou o braço de Bento, ambos mal acreditando no que estavam ouvindo. A escritura em anexo transfere a propriedade para vocês dois, livre e desimpedida. É uma fazenda de 50 hectares com uma casa de campo, que seu Eduardo e seu Carlos renovaram pessoalmente nos finais de semana. Eles a chamavam de O Refúgio e sempre sonharam que um dia seus netos brincariam ali. Considero esta minha última obrigação para com dois dos homens mais honrados que conheci. Que vocês encontrem nela a felicidade que eles desejaram para vocês. Com carinho, Chico Aguirre. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Alicia tinha lágrimas escorrendo pelo rosto e até mesmo seu João estava visivelmente emocionado. Uma fazenda? Alicia sussurrou. Eles compraram uma fazenda para nós, não para nós. Bento corrigiu suavemente. Para seus netos. Eles acreditaram tanto que encontraríamos o amor que já estavam planejando o futuro de nossos filhos. A palavra filhos pairou no ar, carregada de possibilidades e sonhos que haviam começado a tomar forma silenciosamente em seus corações. Vocês querem ver o lugar? Seu João perguntou com um sorriso. Posso levá-los lá hoje se quiserem. Sim, eles disseram ao mesmo tempo e riram da coincidência. 2 horas depois, estavam dirigindo pelas estradas serpenteantes que levavam às montanhas. A paisagem mudava gradualmente de urbana para rural, e Alicia sentiu uma paz crescendo em seu peito, conforme se afastavam da cidade. Olha, Bento disse, apontando para um vale verdejante que se abria diante deles. A propriedade era ainda mais linda do que haviam imaginado. A casa principal era uma construção rústica de pedra e madeira, com varandas amplas e janelas grandes que capturavam a vista deslumbrante das montanhas. Havia um pequeno lago, pomares de frutas cítricas e campos abertos onde cavalos pastavam tranquilamente. É perfeito, Alicia murmurou saindo do carro e respirando o ar puro da montanha. Parece um sonho. Eles exploraram a casa que havia sido mantida impecavelmente por um caseiro local. Cada cômodo havia sido decorado com cuidado e amor. Móveis rústicos, mas confortáveis, lareiras de pedra, uma cozinha ampla com uma mesa grande o suficiente para uma família inteira. No quarto principal, encontraram uma última surpresa, uma carta deixada sobre a cama com a letra de seu Eduardo. Meu querido filho. Bento leu em voz alta. Se você está lendo isto, significa que encontrou seu caminho até aqui, com a mulher que escolheu para amar. Seu Carlos e eu construímos este lugar como um símbolo de nossa amizade e como um presente para o futuro. Que você e Alicia criem aqui memórias tão preciosas quanto as que tivemos construindo este refúgio. Com todo o meu amor e bênçãos, papai. E tem mais, Alicia disse, notando outra carta com sua caligrafia familiar de seu pai. Minha querida filha, se você chegou até aqui, é porque encontrou não apenas um marido, mas um companheiro de alma. Este lugar foi construído com amor e esperança. Que você o preencha com risadas de crianças e décadas de felicidade ao lado do homem que aprendeu a amar verdadeiramente. Com eterno amor, papai. Eles se sentaram na cama segurando as cartas e processando a magnitude do amor e do cuidado que seus pais haviam dedicado ao futuro deles, mesmo quando esse futuro era apenas uma possibilidade distante. Eles sabiam, Alicia disse finalmente. De alguma forma, eles sabiam que isso funcionaria. Ou talvez, Bento sugeriu, eles apenas acreditaram tanto no poder do amor verdadeiro que criaram as condições para que ele florescesse. Naquela tarde, caminharam pelos campos de mãos dadas, planejando como usariam o espaço. Bento falou sobre plantar uma horta. Alicia sonhou com um ateliê de arte na torre da casa. Ambos, sem verbalizar, imaginaram crianças correndo pelos campos, aprendendo a andar de cavalo, crescendo cercadas de amor e natureza. Bento, Alicia disse quando estavam sentados na varanda, observando o pôr do sol pintar as montanhas de dourado. Posso lhe contar algo?
Eu estou grávida. As palavras saíram tão naturalmente que levou um momento para Bento processar completamente o que ela havia dito. Quando a realidade o atingiu, ele se virou para ela com uma expressão de puro espanto e alegria. Grávida? É sério? Há quanto tempo você sabe? Confirmei ontem, ela disse, sorrindo através das lágrimas felizes. A gente ia falar hoje à noite, mas encontrar este lugar, ler as cartas dos nossos pais sobre netos, parece que foi o momento perfeito. Bento a beijou com tanta intensidade que ambos ficaram sem ar. Eu te amo, ele disse contra seus lábios. Te amo tanto que às vezes dói. E agora? Agora vamos ter um bebê para amar juntos, ela completou. Nossos pais iam ficar tão felizes, Bento murmurou abraçando-a. Eles conseguiram, realmente conseguiram nos dar tudo o que sonhavam para nós. Quando voltaram para a cidade naquela noite, não eram mais apenas Bento e Alicia, eram uma família em formação, carregando em seus corações não apenas o amor um pelo outro, mas também os sonhos e esperanças de 2 gerações que os precederam. 3 anos depois, era uma manhã ensolarada de primavera na fazenda, quando a pequena Isabela Santana, carinhosamente chamada de Isa, deu seus primeiros passos meio tortos entre os braços de seu pai e sua mãe, no gramado da propriedade. Aos 15 meses, ela tinha os olhos verdes da mãe e o sorriso travesso do pai, e já mostrava sinais de uma personalidade determinada. Vem, minha princesa. Alicia a encorajava, ajoelhada alguns metros à frente de Bento. Vem com a mamãe. Isa riu e cambaleou corajosamente em direção aos braços abertos da mãe, causando uma explosão de aplausos dos avós orgulhosos que assistiam da varanda. Dona Conceição, Dona Margarida e seu João, que havia se tornado oficialmente o avô de coração da criança. Ela tem o mesmo espírito aventureiro da mãe, Bento disse, beijando o topo da cabeça de Alicia quando ela pegou Isa nos braços. E a mesma teimosia do pai? Alicia retrucou com um sorriso. A fazenda havia se tornado verdadeiramente um lar nos últimos 3 anos. Eles passavam os finais de semana ali regularmente, e durante as férias era onde preferiam ficar. Bento havia construído o ateliê de arte que Alicia sonhara, e ela havia plantado a horta que ele queria. Mas mais importante, haviam enchido o lugar com amor, risadas e memórias que durariam para sempre. Papai, mamãe. Isa balbuciou uma das poucas palavras que já conseguia pronunciar claramente. Sim, meu amor. Eles responderam em uníssono e riram da coincidência, algo que ainda acontecia regularmente, mesmo depois de todos esses anos juntos. Naquela noite, depois que Isa havia adormecido em seu berço no quarto ao lado do deles, Bento e Alicia se sentaram na varanda, observando as estrelas e refletindo sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até ali. Às vezes ainda não acredito, Alicia disse, aninhada nos braços de Bento. Como é possível que algo que começou como um acordo de negócios tenha se transformado nisso? Acho que nossos pais sabiam algo que não sabíamos, Bento respondeu beijando seu cabelo. Que o amor verdadeiro não precisa começar com paixão. Às vezes começa com respeito, cresce com compreensão e floresce com companheirismo. E às vezes, Alicia acrescentou, o universo conspira para reunir 2 pessoas que foram feitas uma para a outra, mesmo que elas não saibam disso no início. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, ouvindo os sons da noite na montanha. Grilos cantando, vento sussurrando nas árvores e o respirar suave de sua filha dormindo no quarto ao lado. Bento, Alicia disse eventualmente, tem algo que quero lhe dizer. Estou grávida de novo. Ele se afastou ligeiramente para olhá-la, os olhos brilhando no escuro. Sério? É sério? Isa vai ter um irmãozinho ou uma irmãzinha? Meu Deus, Alicia, ele sussurrou, puxando-a para mais perto. Somos abençoados demais. Somos, ela concordou. E sabe o que mais? O quê? Acho que nossos pais devem estar lá em cima brindando e dizendo, nós dissemos que ia funcionar. Bento riu, imaginando seu Eduardo e seu Carlos, observando-os de algum lugar, satisfeitos com o sucesso de seu plano elaborado. Eles tinham razão sobre tudo.
Sobre nós, sobre o amor, sobre o futuro e sobre uma coisa a mais, Alicia disse, tocando a barriga ainda plana onde seu segundo filho crescia. Sobre o fato de que as melhores histórias de amor às vezes começam com as pessoas certas no momento certo pelas razões erradas. Quando entraram para dormir naquela noite, passaram pelo quarto de Isa e a observaram dormindo pacificamente, cercada por bichinhos de pelúcia e pelas fotos emolduradas de seus avós, que nunca conheceria pessoalmente, mas cujo amor havia tornado sua existência possível. Na parede do corredor havia uma foto que haviam tirado no primeiro aniversário de casamento. Não a cerimônia formal que acontecera na igreja, mas uma celebração íntima que organizaram para si mesmos um ano depois, quando finalmente puderam dizer: aceito, com o coração cheio de amor verdadeiro. E ao lado dela, em uma moldura especial, estava a partitura da música que o Bento tinha composto para Alicia, com uma dedicatória escrita à mão. Para minha esposa, meu amor, minha melhor amiga, que nossa música toque para sempre. Alguns casamentos começam com amor e precisam aprender sobre compromisso. O de Bento e Alicia começou com compromisso e descobriu um amor mais profundo e duradouro do que qualquer um deles havia sonhado ser possível. E nisso, talvez estivesse a mais bela lição de todas: que o amor verdadeiro não é apenas um sentimento que acontece conosco, mas uma escolha que fazemos todos os dias. A escolha de ver o melhor um no outro, de crescer juntos e de construir algo maior do que a soma de suas partes individuais. No final das contas, eles haviam provado que seus pais estavam certos sobre tudo, que o amor real se constrói dia após dia, que a família é o maior tesouro da vida e que às vezes as melhores coisas vêm disfarçadas como obrigações que preferíamos evitar. E enquanto dormiam naquela noite, abraçados na cama que haviam aprendido a compartilhar, não por dever, mas por escolha, suas alianças, aqueles círculos de ouro que um dia haviam simbolizado apenas um contrato, brilhavam suavemente no escuro, agora verdadeiros símbolos de um amor que duraria para sempre e um dia. Esta história nos ensina que o amor verdadeiro assume muitas formas e pode florescer nos lugares mais inesperados. Às vezes, o que parece ser uma obrigação ou um sacrifício pode ser, na verdade, o caminho para a nossa maior felicidade. O amor não é apenas uma emoção avassaladora que nos acontece, é uma escolha consciente, diária, de respeitar, compreender e cuidar de outra pessoa. Bento e Alicia descobriram que o amor construído sobre alicerces sólidos, de respeito mútuo, valores em comum e compromisso genuíno, pode ser mais duradouro e profundo que a paixão superficial. Eles aprenderam que conhecer verdadeiramente alguém, suas esperanças, medos, sonhos e vulnerabilidades, é a base do amor real. A história também celebra o poder do perdão, da segunda chance e da sabedoria das gerações anteriores. Os pais de Bento e Alicia, através de sua amizade secreta e seu planejamento cuidadoso, nos mostram como o amor genuíno sempre deseja o melhor para aqueles que amamos, mesmo quando isso requer sacrifício pessoal. Finalmente, a narrativa nos lembra que a família, seja biológica ou escolhida, é o maior tesouro da vida e que as conexões humanas autênticas são o que dão verdadeiro significado à nossa existência. O amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre escolher crescer junto com alguém imperfeito e construir algo belo dessa jornada compartilhada.